Fala galera, resenha na área para falar de Paulistão, para falar da última rodada do campeonato. Depois da 11ª rodada desse final de semana ter sido finalizada, vamos fazer um panorama do que pode acontecer e de quais serão os prováveis classificados, né, para a fase de mata-mata, ou melhor, para a fase de mata, as quartas de final do Paulistão. Começando pelo grupo A, o grupo do Santos, onde o Santos conseguiu dar uma recuperada, né? Uma vitória na penúltima rodada e um empate agora em 2-2 com o Corinthians em casa, onde o Santos saiu atrás no placar, mas correu atrás, conseguiu um empate no primeiro tempo. No segundo tempo, novamente ficou atrás e aos 48 conseguiu um pênalti salvador para o Santos. Santos que agora tem tudo para classificar, ao meu ver, em segundo colocado, não pelo futebol que vem apresentando, mas sim pela pedreira que o seu concorrente, que no meu critério não é o Bragantino, é o Botafogo de São Paulo, vai estar jogando nessa última rodada. E falando já desses jogos, o Botafogo de São Paulo recebe, apesar de jogar em casa, recebe o São Paulo, né? Um jogo dificílimo, mesmo dentro de casa, um jogo extremamente importante, óbvio, pela classificação, mas por se tratar de um time grande. O Santos, por sua vez, tem um jogo que, ao meu ver, é um pouco mais fácil. O Santos vai até Itu enfrentar o Ituano, que ainda pode se classificar, muito por conta dos outros times que também são fracos no grupo do Corinthians, né? O Ituano, inclusive, dependendo de uma combinação de resultado, pode até cair para a Série A2 do Paulista. É um time bem mais fraco, é muito mais fácil você enfrentar um Ituano do que propriamente dito um São Paulo. Óbvio, não tem nem comparação, prateleiras totalmente diferentes. Então, acredito que a missão do Santos é mais fácil. Acredito que o Santos vence mesmo jogando fora de casa. E mesmo o Botafogo jogando em casa, acredito que não vai conseguir ganhar do São Paulo. São Paulo que também precisa da vitória, vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Já o Bragantino, né, para finalizar a questão do grupo A, o Bragantino vai visitar o São Bento, mas um São Bento que, apesar de também estar brigando por classificação, São Bento pode, dependendo da combinação de resultado, vamos estar falando um pouquinho mais disso para frente, pode cair para a Série A2 também. Então, pelos adversários, tanto que Bragantino quanto que Santos vão estar enfrentando, o Botafogo, para mim, é o que tem menos chance e, para mim, classifica no grupo A em primeiro o Bragantino, em segundo o Santos, apesar da adversidade santista durante o campeonato inteiro. Acredito que a tabela vai dar uma ajuda. O Santos vai vencer o jogo, vai classificar em segundo, mas vai ter que enfrentar um forte Bragantino lá em Bragança nas quartas de final. Vamos para o grupo B, o grupo do São Paulo, um grupo que tá mais fácil de você saber o que vai acontecer nesse grupo. São Paulo e Água Santa já estão classificados. A diferença de pontos entre eles não pode ser pegada mais pelo terceiro colocado. Eles têm exatamente o mesmo número de pontos, ambos com 20 pontos. São Paulo vence pelos critérios, então quer dizer que temos uma última rodada em aberto. Porém, pelos adversários da última rodada, pelos adversários, acredito que o São Paulo classifique em primeiro, o Água Santa vai ficar com a segunda colocação. Tanto o São Paulo quanto o Água Santa vão jogar fora de casa nessa última rodada. Porém, o São Paulo pega um adversário um pouco mais fraco do que o do Água Santa. São Paulo enfrenta o Botafogo, que apesar de estar lutando pela classificação, é um adversário mais tranquilo do que enfrentar a segunda melhor campanha, o segundo melhor time do Paulista, o São Bernardo, dentro dos seus domínios. E o São Bernardo que ainda briga pela primeira colocação geral do Paulistão, que pode ser determinante para o São Bernardo avançar das quartas de final. Vamos estar falando disso um pouquinho mais para frente, mas pelo desafio dessa última rodada, São Paulo provavelmente tende a vencer o seu jogo e o Água Santa tende a perder. Óbvio que futebol
não é decidido fora das 4 linhas, mas a minha aposta é de São Paulo em primeiro, Água Santa em segundo e o jogo das quartas, São Paulo e Água Santa ser no Morumbi. Chegamos ao grupo mais tranquilo quando a gente fala do líder, o líder do grupo C, o Corinthians, já sabe que vai decidir em casa. A briga com o Corinthians é pela classificação geral para tentar chegar, seja quem for o terceiro colocado, chegar para decidir em casa as semifinais. Óbvio, numa eventualidade de chegar nas semifinais, né? Não tem nada garantido. Porque dentro do seu grupo, o Corinthians nada de braçada. Inclusive, temos São Bento, Ituano e Ferroviária, que podem tanto se classificar nessa última rodada, quanto cair para a Série A2 nessa última rodada. Vale lembrar que cai 2 times no Paulistão, uma vaga provavelmente, né? Futebol não é ciência exata, mas provavelmente já é da Portuguesa, com 7 pontos. Ferroviária tem 8, Ituano tem 9, São Bento tem 10 e tudo pode acontecer na última rodada. Qualquer um deles pode classificar, qualquer um deles pode cair. Mas, apesar de qualquer um deles pode classificar e cair, acredito que o quarto colocado hoje, muito por conta do seu adversário, é o que tem maior probabilidade de chegar às quartas de final, por incrível que pareça. A Ferroviária enfrenta a Inter de Limeira dentro de casa, enquanto São Bento e Ituano, apesar de também jogarem dentro de casa, vão enfrentar respectivamente Bragantino e Santos. Então, por conta disso, as minhas apostas vão na Ferroviária para classificar. Acredito que Santos e Bragantino tendem a, no mínimo, empatar os seus jogos. E aí, a Ferroviária basta somente ganhar o jogo dentro de casa, que estará classificada, ao meu ver, no meu critério. Seria isso. E teríamos um Corinthians e Ferroviária dentro da Neoquímica Arena. Amplo favorito, o Corinthians. E chegamos ao grupo D, o grupo que contém as 2 melhores campanhas do Paulistão. Palmeiras com 27 pontos, São Bernardo com 26. Briga ponto a ponto para decidir qual dos dois será de fato o melhor time da primeira fase nessa última rodada. E por mais que o Palmeiras esteja invicto, por mais que o Palmeiras vença por música, ainda assim o São Bernardo faz uma campanha tão grande, tão espetacular, tão brilhante, que o Palmeiras, mesmo desse jeito, mesmo com esse número elevado de pontos, não conseguiu assegurar a primeira colocação geral antecipadamente e vai ser decidido na última rodada. E apesar do Palmeiras decidir o seu jogo fora de casa contra o terceiro colocado do grupo de São Paulo, o Guarani, o Palmeiras tem uma leve vantagem. Óbvio, é um time teoricamente mais forte que o São Bernardo, mas enfrenta um time tecnicamente mais fraco do que o time que o São Bernardo vai enfrentar. São Bernardo joga em casa, mas joga contra o Água Santa, que ainda tenta buscar a primeira colocação no seu grupo, o grupo do São Paulo. O Palmeiras enfrenta o Guarani, que já não tem mais pretensões, não irá cair e também não irá classificar. Mesmo sendo fora de casa, o Palmeiras tem uma leve vantagem contra o São Bernardo e tende a ser o primeiro geral e decidir as quartas de final contra o próprio São Bernardo dentro do Allianz Parque. E é uma promessa de jogão. Esse mata vai ser o grande jogo das quartas de final do Paulistão, quiçá o grande jogo desse Paulistão. Então vamos aguardar para ver esse grande jogo aí das quartas de final, que promete ser um jogaço, assim como o jogo São Paulo e São Bernardo foi, mesmo dentro do Morumbi. Esse São Bernardo deu trabalho, ganhou do tricolor, não perdeu para nenhum dos grandes. Então o Palmeiras, mesmo jogando dentro dos seus domínios, tem que ficar muito esperto com esse São Bernardo, que ele tá chegando e não tá pra brincadeira não. Bom, galera, essa era a nossa prévia da última rodada do Paulistão, as nossas projeções e as nossas apostas para quem vai classificar e quem serão os primeiros e segundos colocados. Então,
É isso. E se você gosta de futebol, se você gosta do Campeonato Paulista agora, o Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, todos os campeonatos, Copa do Brasil, se você gosta de estar por dentro do futebol, peço que se inscreva no canal aí, comenta, dê o seu feedback pra gente, vê o que você tá gostando, o que você não tá gostando, compartilha e nos ajude aí a estar crescendo, pra gente poder estar trazendo mais e mais conteúdos aí pra vocês, beleza? Esse foi o nosso resenha do trio de hoje. Fiquem com Deus, um abraço.